Nós tínhamos que conquistar os 3 pontos para continuar aproximando, readquirir confiança em termos de resultado. Então hoje era fundamental essa vitória e ela veio. Exatamente. O Ceará, desde o primeiro tempo, com um jogador a mais, né, Sérgio? E não, eu, assim, na minha maneira de ver, não conseguiu se encontrar no meio de campo. A sua visão também foi essa? É que na verdade hoje em dia você trabalha com 2 linhas de 4 quando você perde um atleta e não tem tanta diferença você ter um homem a mais ou não, né? E aí cria uma dificuldade dentro do campo defensivo do adversário e ofensivo nosso. Você trabalha atrás e aí você tem jogadores hábeis, no caso do Pimpão, do próprio Paulinho, e aí você cria dificuldade e o adversário acaba saindo em velocidade. Mas eu acredito que em função da nós tendo os resultados, e aí criou-se uma insegurança dentro do jogo. Nós tivemos 1 a 0, mas assim a gente trabalhar um pouco mais a bola com mais lentidão em função de tudo isso que os resultados não estavam vindo. Então era importante você ter o resultado e isso criou-se uma dificuldade dentro do jogo. Wellington Carvalho e Sandro, uma boa dupla, se entrosaram, tá mais tranquilo agora? Encaixou, né? Encaixou, não tomamos gol, né, ponto? Isso é importante, né? Não tomar gol, né? Vencer o jogo, tá agradando, tomara que continue assim. No finalzinho da partida ali, você ficou praticamente com 4 volantes, né? Você estava temendo ali o América empatar a partida e o resultado ser, além de empate, ser negativo? Vamos brincar com você. Os caras falam que a gente joga com um só. Aí agora tinha 4, não tinha 2 para o Amaral e o João. O Ricardo é o meia que está trabalhando ali atrás, né? A gente tinha que tentar neutralizar. A gente era um time, nós não temos mais a velocidade, era um time com característica mais de posse de bola. A ideia foi essa. A entrada do Souza deu uma melhor movimentação no ataque meio campo. Você pretende esse jogo fora agora diante da Ponte Preta, manter o Souza ou deve voltar vir pro Unicão, aquele meio campo tradicional com o retorno do Eduardo? Não, temos aí alguns dias para o jogo, vamos pensar e ver a melhor formação para esse jogo contra um adversário fortíssimo que é a Ponte. Sérgio, a respeito do pênalti, né? Porque da semana passada, quando o Magno perdeu o pênalti contra a Avaí, a gente até te perguntou se ia repensar, porque o Ceará tinha perdido muito pênalti na temporada, não só com o Magno. E foi o Ricardinho que cobrou, fez o gol. Se já estava determinado que era o Ricardinho que ia bater, se foi determinado na hora, como é que foi a conversa para quando tivesse oportunidade, quem ia cobrar? Não, sempre sai determinado, não tem nada dentro do jogo que vai decidir, né? Sou conversado com o Ricardo, que ele ia bater, conversei com o Magno, que a gente ia deixar um pouquinho para frente uma outra situação para vir cobrar. Sai tudo do vestiário, não tem nada dentro do campo para definir o campo. O Sérgio, esse golzinho no final do Sampaio foi bom, né? Para a continuação da Série B, da campanha, do jogo contra a Ponte Preta. Bom, é o que eu digo sempre, que a gente tem que começar a fazer a leitura pós-término do jogo e da rodada, né? Foi bom o empate, que aí nós estamos 1 ponto do Vasco, comentamos no vitória com relação ao Vasco, né? Estamos a 3 pontos aí de Avaí, de Ponte Preta, então nós continuamos brigando forte. Agora a próxima rodada é uma rodada importante, onde haverá muito confronto entre os 6 primeiros colocados. O Ceará deixou de oscilar e, lógico, os adversários são também muito fortes ali no G4? É importante você vencer, né? Então, eu acho que é muito importante você ter uma sequência de vitórias num campeonato tão equilibrado como está sendo, né? Então a gente tem um jogo agora sábado importante, que a gente possa aí fazer uma manutenção dessa regularidade. Sérgio, sexta-feira termina o prazo de inscrição de jogadores para a Série B. O grupo que você tem, você acha que o Ceará não precisa contratar mais ninguém? Eu sempre digo que se todo atleta de qualidade estiver disponível, nós tivermos condições financeiras para trazer, a gente vai trazer, né? Estamos aí olhando algumas coisas no mercado, mas se a condição financeira não permitir, não tem como trazer, a gente vai caminhar dessa forma. Ô Sérgio, o que mais te agradou Aí no a jogo de hoje? entrevista do treinador. O que mais agradou no jogo de hoje? O que você sentiu falta da equipe do Ceará? O que me agradou é que a equipe tentou ser segura, né? O que não me agradou, eu converso com eles, sempre, né? A gente teve uma segurança para manter o resultado, né? Isso me agradou. O que não agradou, eu falo coisas lá no vestiário. A entrada do Marcos pela direita já foi pensando na ausência do Samuel no próximo confronto. O Samuel tinha tomado amarelo, nós tínhamos perdido, o América perdeu um atleta, né, e por expulsão. O Samuel estava tendo toda hora confronto com o Paulinho e uma situação ou outra poderia acontecer, uma situação, né, que a gente que não gostaria que acontecesse, por isso a entrada do Marcos, não pensando no jogo da Ponte não, mas pensando no jogo que a gente poderia perder um atleta e aí igualar o número de atletas e não seria bom para nós. Mas agora pensando no jogo da Ponte, o Marcos será o titular, né, Sérgio? O Marcos vai jogar, o Samuel está fora, tomou o terceiro, né? Então o Marcos vai atuar.
Em relação ao jogo de hoje, eu queria que você falasse onde o teu time pecou no jogo de hoje, porque há acertos e há também erros, né? Onde o teu time mais errou, no primeiro ou no segundo tempo, Sérgio? Eu acho que no segundo tempo, né? No segundo tempo a gente poderia ter trabalhado a bola com um pouquinho mais de velocidade. Eu acho que faltou mais velocidade, mas depois que nós tiramos o Lulinha, nós ficamos com um time que realmente era de posse de bola, né? Mas um pouquinho de insegurança para manter o resultado em função do que vem acontecendo. A gente errou muito, né? Mas a gente teve a posse de bola, não tentou tanto, quando tentou pouco e errava. Mas é em função de manter o resultado. Eu entendo que isso é normal, é lógico que a gente quer sempre um time com intensidade, com produtividade, mas pelo momento eu entendo o que aconteceu. O Diego Ivo deve voltar nos próximos jogos, pelo menos uns 3. Como é que você está pensando em zaga? Porque o Wellington entrou bem e está formando uma dupla de zaga boa com o Sandro. Na verdade a gente não tem ainda uma previsão para o Ivo voltar, né? Então o Wellington está indo bem, está tendo um bom nível de produtividade e apresentação, né? Enquanto tiver assim ele vai continuar, né? É a coerência que eu tenho e o Ivo, na hora que voltar, vai ter que trabalhar para assumir a titularidade. Dentro da tua coerência, pelo que eu te conheço, a questão do Ricardinho ter cobrado o pênalti já foi determinado dos vestiários, não foi uma coisa de dentro de campo não, né, Sérgio? Claro que não, né? Tudo é conversado antes, né? Não tem ninguém fazendo nada, né, no imprevisto ali, vai improvisar, agora vai, não. Saí de dentro do vestiário, conversei com o Magno, disse ao Magno que a gente esperar um pouquinho, que ele na frente ele voltaria a bater e a gente ia optar por outro atleta, eu escolhi o Ricardo, ainda bem que deu tudo certo. Os 2 jogos, em caso o Magnolvi jogou, esse contra a Ponte, você vai poupar ou vai com o Magno? Eu falei para vocês, nós temos um planejamento para o Magno, foi feito a ausência do Magno no jogo do Paraná e essas 4 partidas que nós teríamos à frente, que seria o Avaí, o jogo de hoje, mais Ponte Preta e Vila, o Magno estaria dentro, né? E consequentemente aí vão ficar faltando 10 jogos, o Magno vai continuar, fica tranquilo. Essa questão do Eduardo foi poupado, mas ele deve voltar, não foi uma contusão séria, não é uma coisa séria, né, Sérgio? A questão do Edu é que o Edu já vinha sentindo dores, né? E agora veio sentir uma dor pontual na posterior. E isso é prenúncio de uma lesão. Então nós seguramos para que ele pudesse ter condições no sábado. Vamos avaliar ainda, temos 3 dias, mas provavelmente ele estará à disposição para o jogo. O torcedor já apoiou o time do início ao fim do jogo, né? Não houve aquela questão de vaias, né, para um jogador, uma coisa mais pontual. Mas isso dá uma moral maior para esse grupo que estava precisando dessa vitória, Sérgio? Não, o comportamento da torcida a gente tem só que agradecer, né? Eu acho que isso é importante, o torcedor entender o momento e a torcida do Ceará está entendendo, vem acompanhando a gente, vem apoiando. Eu sempre disse a vocês, desde quando eu cheguei aqui, a torcida do Ceará sempre apoiou. E nesse momento de um pouquinho de dificuldade que a gente está tendo, o torcedor está do nosso lado. A prova foi hoje que o jogo foi um jogo enroscado, um jogo chato, a gente errava, o torcedor, né, não houve vai em nenhum momento, foi apoiando. Isso é importante que o torcedor esteja do nosso lado para que a gente possa buscar a nossa caminhada junto com eles, que nós temos um objetivo que é semelhante ao deles. Essa posse de bola, e valorizado às vezes até mais atrás do que normalmente ele valorizava. Era uma determinação ou essa questão de que a equipe não queria tomar o gol e teve essa preocupação? Não, foi dentro do campo, o pessoal entendeu que tinha que segurar essa bola um pouquinho mais atrás, né? A gente, por característica, trabalhamos dentro do campo do adversário, mas é aquilo que eu falei para vocês, há um momento de insegurança porque os resultados não estavam vindo. Então, dentro do campo, a equipe estava meio receosa, em função disso, trabalhou essa bola um pouquinho mais atrás. Como é que você enxerga assim o campeonato agora, nesse momento que a rodada foi cheia? O Ceará encostou novamente no G4, encostou ali, acho que até geral, né? Porque se você olhar que o primeiro perdeu ponto e que o quarto perdeu ponto, o último do G4, o Ceará encostou no quarto, encostou também lá na liderança. Como é que você enxerga isso tudo? Um equilíbrio muito grande, né? Com possibilidade de nós, na próxima rodada, aí, fazendo um resultado, entrarmos, né? Até porque a rodada próxima, aí, os 6 primeiros vão se enfrentar, então há uma condição, nós fazemos um bom jogo, de entrarmos no G4 já na próxima rodada. Mas a gente tem condições, se não entrar na próxima, na subsequente a gente pode entrar. São 2 jogos fora de casa agora, Ponte Preta e Vila Nova, né? 2 jogos difíceis. Ponte Preta está ali brigando
Vila Nova lá embaixo querendo sair também da zona. Sim, qualquer jogo é difícil na Série B. Jogando em casa, jogando na casa do adversário, a gente tem essa consciência que o campeonato nesse segundo turno está muito mais complicado que o primeiro, né? Então a gente sabe que tem que sair para esses 2 jogos e pontuar para que a gente possa voltar para 2 jogos dentro de casa em condições, se nós não entrarmos no G4 nessas duas rodadas, que nas 2 próximas em casa a gente dá o arrancado e entra. Aquele jogo que o Ceará tinha vencido a última partida aqui, que era o América Mineiro, né? Te perguntei, realmente houve uma importância, né? É até interessante que foi o América de novo, né? Só que o de Natal volta a ser importante, né? Porque vinha de resultados muito ruins, né, Sérgio? Até porque eu estava percebendo, no segundo turno o Ceará tinha, na média, 1 ponto por partida, uma média muito diferente da que ele teve no primeiro turno. Foi verdade, né? Nós trabalhamos no primeiro turno numa condição muito alta, né? Em termos de pontuação. E no segundo turno, muito baixa em termos de pontuação. Não houve uma regularidade na segunda etapa. Por função de tudo que nós fizemos no primeiro turno, a gente conseguiu uma gordura e estamos ali pertinho, né? Agora é retomar, buscar uma regularidade para poder entrar.